Glória a Deus, você trouxe a Bíblia? Trouxe aí mesmo? Então vamos abrir as Escrituras em Lucas, capítulo de número 9. Lucas 9, versículo de número... Vamos ler do 51. Vamos ler todo o texto. Acredito ser pertinente. Aleluia. Lucas 9, 51, texto bíblico diz assim, ó. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Eu vou repetir: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Amém? Pai, te agradecemos mais uma vez, porque estamos aqui debaixo de uma liturgia que assim aprendemos, o nosso encontro com os santos, diante da tua mesa, e nós pedimos: Senhor, abra a tua palavra, que ela gere vida em nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Eu já ministrei essa palavra o ano passado, acredito que foi em abril do ano passado. Mas aprove o Senhor trazer novamente essa verdade ao nosso coração. Jesus, ele enfatiza aos discípulos diante desse fato, ele diz: vós não sabeis que espírito sois. Quando Jesus usa essa nomenclatura, espírito, ele está se referindo a uma forma de pensar. Ele não está se referindo a um pertencimento a um espírito maligno ou a espírito de Deus propriamente dito, mas uma forma de pensar. Ele está dizendo: vocês não sabem qual espírito vocês são, em que espírito você se move. Nós olhamos para as Escrituras, em 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 6, vai dizer que existe ao menos dois espíritos que operam. Dois espíritos operam sobre os homens, sobre o pensamento dos homens. E o texto vai dizer assim, 4, 6 de 1 João, vai dizer o seguinte: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Quem conhece a Deus, ouve-nos, desculpa. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, ou você está debaixo de um pensamento do espírito do erro, ou do espírito da verdade. Existem dois tipos de espíritos atuando na vida humana. O texto também diz em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 2, vai dizer o seguinte, ao nosso respeito, vai dizer: em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. No outro momento, irmãos, no outro momento nós andávamos segundo o curso desse mundo, ou seja, segundo o pensamento desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então nós entendemos o seguinte: os homens são direcionados por um governo espiritual que está traduzido por um pensamento. E esse pensamento é chamado de desobediência a Deus. E esses que caminham nesse pensamento são chamados de filhos da desobediência. Aí diz assim: entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne. Ou seja, nos desejos da nossa carne, nós éramos amoldurados, nós éramos influenciados por aquilo que nós olhávamos socialmente falando. Se você ainda se move assim, o espírito da desobediência assim está te direcionando. Mas nós
que fomos salvos em Cristo, já não fazemos mais a vontade dos pensamentos, porque os pensamentos na desobediência a Deus nos destinava para a ira de Deus. Deus está determinado a julgar um determinado tipo de pensamento, qual? A rebelião contra o seu filho. A rebelião contra o Filho de Deus, contra o padrão do varão perfeito, Deus está determinado a julgar. Por isso que nós precisamos sair desse pensamento, do pensamento do mundo, que o texto vai dizer, mas que Deus, riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor com que muito nos amou, estando nós mortos nas nossas ofensas, ou seja, nós tínhamos obras mortas, nós tínhamos um pensamento sem virtude, nós tínhamos um pensamento vazio. Os nossos planejamentos e projetos eram projetos sem virtude, sem ganho nenhum, sem edificação alguma. Mas Deus, que é riquíssimo de misericórdia, mesmo nós mortos nessas ofensas, Ele nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça nós somos salvos. Aleluia. Então existe dois tipos de pertencimento: ou nós pertencemos a um espírito do erro, ou nós pertencemos a um espírito da verdade. Existe dois tipos de cosmovisão. Existe dois tipos de percepções, onde nós vamos perceber as coisas ou sobre a mente de Cristo, ou sobre uma mente humana caída. Existem dois tipos de ideais. E qual é a importância de nós discernirmos o espírito que nós somos? Tudo, irmãos, tudo. Porque toda a nossa vida, os nossos negócios, os nossos investimentos, o pensamento sobre a nossa família está fundamentado em que espírito que nós nos movemos. Mas nós fomos chamados a pensar numa estrutura mais elevada. Aleluia, você crê nisso? Você crê que você de fato foi chamado a pensar de uma forma mais relevante, a pensar de uma forma mais virtuosa, a pensar de uma forma mais relevante, quer seja como alguém na vida espiritual, quer seja como alguém no meio social, quer seja como alguém no meio profissional. Nós não somos daqueles que atalhamos por caminhos mais fáceis. Irmãos, tendo uma coisa no seu coração: se você prefere as coisas mais fáceis da vida, e aqui nós não estamos falando de coisas espirituais, se você decide por caminhos mais fáceis, certamente está influenciado pelo espírito desse mundo, pelo pensamento desse mundo, porque Jesus disse para nós que nunca seria fácil. Você crê nisso? Mas mesmo dizendo que nunca seria fácil, Ele disse assim: mas eu estarei convosco. Oh, aleluia! Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele já nos antecipou que o pensamento deste mundo seria caminhos mais fáceis. Nós pensamos que quando se refere às Escrituras por caminhos largos e caminho estreito, pensamos que se refere somente à salvação. É difícil ser salvo, é difícil renunciar ao pecado, é difícil dizer não para o pecado. Não, o texto é muito abrangente. A vida cristã não se refere a pecado e perdão, não somente isso, mas a vida cristã se refere a uma conduta de vida, a uma estrutura social, a uma estrutura de presença, a uma estrutura educacional. Nós somos chamados para ser mais relevantes na educação, nós somos chamados para ser mais relevantes na maneira de pensar negócio, nós fomos chamados para sermos mais relevantes na maneira de tratar o outro, na maneira de tratar os contratos. Então o texto vai dizer ainda em Efésios 4,17, diz assim: eu digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis. O texto diz: não andeis mais como andam também os outros gentios, ou seja, quem não faz parte da aliança. E olha o detalhe do texto: na vaidade da sua mente. O que é a vaidade no texto aqui? No vazio da sua mente. Quando você vai empreender alguma coisa, quando você vai fazer alguma coisa, nós estamos reformando lá a nossa casa. Em breve você vai poder nos visitar. Amém? Glória a Deus. Nós estamos fazendo lá em casa uma área
na frente de casa uma varandinha ali, onde nós vamos colocar um fogão a lenha, uma churrasqueira, tal. O Cleiton e a Emília já foi na frente, né? Já fizeram dele lá. Quem anda na vaidade dos pensamentos não encontra nobreza em coisas tão pequenas como essa. Mas nós, que fomos chamados a não andar na vaidade do pensamento, nós olhamos ali e já enxergamos os irmãos. Amém? Eu enxergo você ali também. Aleluia! Nós enxergamos os irmãos, nós enxergamos a comunhão, nós enxergamos vida. E não a vaidade do pensamento, não a bebedice, não a glutonaria. Então nós enxergamos tudo aquilo que empreendemos debaixo de um espírito que Deus nos deu. Deus nos deu um espírito mais elevado, Deus nos deu um espírito mais excelente. Quando você chega na segunda-feira no seu trabalho e você olha, bicho, o negócio está pesado aqui, o negócio está difícil, as coisas não vão, as coisas não estão vendendo. Deus nos deu um espírito mais excelente para que nós não murmuremos, mas para que nós tenhamos uma resposta de filhos de Deus. De filhos de Deus. A resposta do filho de Deus não é a vaidade do pensamento. Puxa, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. O filho de Deus não sabe o que fazer. Mas ele não pode ficar estagnado assim. O pensamento que o Senhor nos deu é: está escuro, mas eu vou entrar. Aleluia. Está escuro, mas eu vou entrar. E Deus vai nos dizer. Quando Jesus disse assim que se algum dia nós estaríamos diante de autoridades de governos, Ele disse assim: na mesma hora o Espírito Santo vai te capacitar o que dizer. Se o Espírito capacita o homem a dizer, a responder a respeito da sua fé, não precisa vir uma perseguição para que isso aconteça. Ele pode fazer isso numa mesa com alguém que você vai fazer uma entrevista. Ele pode fazer isso numa mesa onde você vai tratar algum negócio. Ele pode fazer isso na mesa da sua casa, onde você precisa resolver detalhes com a sua esposa e com o seu esposo, com os seus filhos, porque Ele não nos deixou na vaidade dos pensamentos. O texto diz ainda no versículo 18 do capítulo de número 4 de Efésios, que nós estávamos entenebrecidos, ou seja, nós estávamos entranhados o nosso entendimento estava atrofiado. Você pode dizer comigo: meu entendimento estava atrofiado. Então o seu entendimento e o meu estava atrofiado. Nós não conseguíamos pensar em coisas nobres. Nós não conseguíamos pensar que Deus poderia realizar coisas que nós não estaríamos vendo. Mas Ele nos dilatou o pensamento. Nós estávamos separados da vida de Deus. Pela ignorância que há neles, o texto diz, pela dureza do coração. Mas Deus derramou sobre nós o seu Espírito, para que o nosso coração pudesse estar quebrantado e Deus pudesse amoldurar os nossos pensamentos, aleluia. E o texto ainda diz: os quais havendo perdido todo sentido. Aqueles que não estão com Cristo, eles perdem o sentido. Eles estão em determinados locais, eles olham para os lados e falam: o que eu estou fazendo aqui? Estão pecando e não sabem por que estão fazendo, porque o texto bíblico diz que eles estão perdido no todo o sentimento, entregaram a dissolução, para com avidez cometer toda a impureza. Não tem controle, mas o texto bíblico diz assim, versículo 20: mas vós não aprendestes assim em Cristo. Em Cristo nós aprendemos a pensar elevadamente, isso é um espírito elevado. Então nós precisamos nessa noite nos apropriar de que Jesus está falando conosco, que Ele não nos deu um espírito de temor. 1 Timóteo capítulo de número 7 diz assim, que Ele não nos deu um espírito de temor, mas Ele nos deu um espírito de fortaleza, de amor e de moderação, aleluias. Nós vamos receber más notícias, e acredite, você ainda vai receber más notícias. Pastor, mas eu já recebi muitas já. Vai receber, mas a Bíblia diz assim, que você tem um espírito de fortaleza, você tem um espírito de amor, você tem um espírito de moderação. E nós sabemos que espírito nós percebemos que nós temos, porque Ele nos capacitou. Quando Paulo diz que nós somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vai dizer o seguinte, que nós temos que ter uma confiança, irmãos.
Uma confiança que, ainda que os nossos pensamentos nesse momento estão desajustados, estão em estado depressivo, estão em sentimento de pânico, estão se inclinando ao pecado. Talvez você está dizendo o seguinte: eu não consigo ser fiel e eu estou me entregando. Isso é um pensamento desse mundo, mas Jesus está aqui. Aleluia. Jesus está perguntando para nós: que espírito você é? O espírito que você é define como você se veste. O espírito que você é define o que você fala. O espírito que você é define como você pensa, como você se comporta, o que você posta na internet, o que você responde diante da adversidade. Mas nessa noite Deus está nos lembrando, Ele nos deu um espírito de fortaleza. Quando Israel estava para possuir a terra, o texto diz em Números 14, 24, que Caleb, ele foi tratado pela nação de Israel e pelo próprio Senhor como aquele que tinha um outro espírito. Olha o detalhe do texto. O texto diz que ele tinha um outro espírito, porque foram 12 espias. 12 espias. O texto diz que Caleb foi o único, ainda que Josué não foi um espia, mas Caleb foi o único. O texto diz: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, ele perseverou em seguir-me, e levarei a terra em que entrou, e a sua descendência possuirá a herança. Quando eu disse que você receberá más notícias, Israel naquele dia, quando ele se deparou com a terra, qual era a má notícia? A má notícia é que tinha gigantes, filhos de Anak, homens gigantes de 2 metros a 2,30 metros de altura. Israel, quando olhou aquilo, os demais espias olharam aquilo e falaram: não dá para trazer boas notícias, porque eles não tinham um outro espírito. E qual foi a notícia que eles trouxeram? O texto diz que eles inflamaram o coração do povo, a ponto de que o povo se desmanchou e disse assim: bom seria se nós morrêssemos no Egito. Quem tem um espírito excelente traduz notícias de medo e traduz o seguinte em notícias de segurança, em notícias de vitória, em notícias de fortaleza. Então o texto diz que eles espiaram, e Josué foi muito inteligente. Depois, quando ele foi espiar a terra novamente, ele não manda o mesmo número que Moisés mandou, mas ele manda somente 2. E os 2 voltaram com boas notícias, porque Josué entendeu que a realidade se trata de um espírito. Nós podemos falar muitas coisas, mas se o nosso espírito não tiver revestido no Senhor e na força do poder de Deus, nós vamos padecer e nos frustrar com muitas coisas. Nós olhamos para as Escrituras e eles espiaram e tiveram uma boa notícia, eles tiveram uma visão do que viria. Quando Rebeca encontrou Eliezer, o servo de Abraão, o texto diz assim que ele presenteou Rebeca com um pendente e 2 pulseiras. O texto vai nos mostrar que aquilo foi um penhor, uma antecipação do que Rebeca receberia, que era o próprio Isaac. Deus nesses dias está nos presenteando com o seu Espírito. Aleluia, está nos presenteando, porque em breve, como Rebeca encontrou Isaac no campo, nós vamos encontrar o Senhor nos ares. Aleluia, e nós vamos encontrar e estarmos para sempre com o Senhor. Estaremos para sempre com Ele. O texto diz, que nós lemos em Lucas, diz que Jesus ele teve um firme propósito. No versículo 51 do capítulo 9, diz assim: aconteceu que, completando-se os dias da sua assunção. Qual era a sua assunção? Ele deveria cumprir a agenda de Deus. Existe alguém aqui que está debaixo da agenda de Deus? Aleluia, você crê que você está debaixo da agenda de Deus? Eu creio. Quem está debaixo da agenda de Deus não tem hora. Quem está debaixo da agenda de Deus não tem dia. Quem está debaixo da agenda de Deus não tem momento. Precisa cumprir um propósito debaixo da presciência de Deus. E que palavra maravilhosa é essa? Presciência de Deus. A presciência de Deus foi o motivo pelo qual Ele nos elegeu. Ele nos elegeu nele,
Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 1, vai dizer o seguinte, que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus. E presciência de Deus vai falar que Ele conheceu a linha da sua história. Ele conheceu a linha da sua história. E mesmo vendo quem você se tornaria, Ele mesmo assim elegeu. Aleluia. Agora, por que elegeu? Ele se aconselhou com Ele mesmo. O texto diz que não somente a sua presciência, mas o seu conselho. No seu próprio conselho, Ele decidiu te eleger antes da fundação do mundo. Jesus, Ele firmou o propósito de cumprir a agenda do Pai. E quando Ele decide cumprir a agenda do Pai, o texto diz que Ele firmou um propósito de ir a Jerusalém. Esse propósito de ir a Jerusalém estava tão intenso que nós entendemos que só identificamos o diabo. Preste muita atenção nisso. Só identificamos o diabo quando ele quer nos enganar, quando nós estamos com um propósito firme. Quando você está com um propósito firme de se aliançar com um lugar, de se aliançar com irmãos, de se aliançar com um povo, você consegue ver o engano do diabo. Qual? O texto bíblico diz que Jesus estava firme para subir a Jerusalém e lá ser morto, e lá ser crucificado, ser maltratado, morto e ressuscitaria ao terceiro dia. O texto bíblico diz que Pedro chega nele, nós já falamos isso muitas vezes. Pedro chega nele e diz: Senhor, não faz isso com a tua vida, tem misericórdia de ti, não faça isso com a tua vida. E Jesus identifica o diabo e diz: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Por que que Jesus identifica o diabo? O Pai estava no seu coração. Por que que ele identifica o diabo? Porque ele estava num firme propósito. Deus nesses dias está procurando pessoas, e assim é uma palavra profética para essa noite. Deus está procurando pessoas para entregar tesouros, para entregar agenda, para entregar destino. Só que quando recebemos esse destino, quando recebemos essa agenda, quando nós estamos com um firme propósito. E se você não está com um firme propósito, o diabo, ele te engana e te seduz. Quantos estão entendendo o que o Espírito de Deus está falando? Mas se você está nessa casa, nessa noite, e você está aqui: Senhor, estou ouvindo a sua voz, e eu estou saindo dessa casa com um firme propósito de resolver essas coisas na minha vida. Estou saindo com um firme propósito de determinar o que vou caminhar nos próximos dias. Eu quero te dizer uma coisa: o diabo vai aparecer e vai tentar te enganar, e você vai dizer: para trás de mim, Satanás. O firme propósito era tão forte na pessoa do Senhor Jesus, e é Ele que celebramos nessa mesa, nessa noite. Ele nos ensina que filhos de Deus, com espírito excelente, carregam firme propósito daquilo que determinam. Frustrações nós temos. Alguém já teve frustração aqui já? Um monte de nós, né? Vixe. Você já pensou que talvez muitas das suas frustrações sejam porque você não teve um firme propósito naquilo que iniciou? Quando nós estamos diante da mesa do Senhor, nós entendemos que é uma mesa de exame. É uma mesa de exame na pergunta de Jesus, aliás, na afirmativa de Jesus. Você não sabe que espírito você é. Por que não sabemos que espírito somos? Porque talvez não fazemos um exame, e a mesa do Senhor é uma oportunidade que o Senhor nos coloca para fazermos um exame de quem nós somos no espírito. É um exame que Deus nos chama. E as frustrações às vezes acontecem porque nós começamos alguma coisa e nós não temos um firme propósito de ir até o fim. Mas Deus nessa noite está dizendo: um espírito excelente estou colocando sobre ti. Aleluias. Um espírito excelente estou colocando e revigorando e renovando em você. Aleluia. Uma mente firmada em Cristo. Pensai nas coisas que são do alto. Colossenses 3:1. Onde Cristo está assentado à destra de Deus, e ninguém remove o seu trono. O seu trono é firme, o seu trono está estabelecido pelos séculos dos séculos. Glória a Deus. E aí Jesus tinha um firme propósito de ir a Jerusalém, mesmo para morrer. E aqui nós vemos uma grandeza do coração de Jesus. Firme propósito para morrer.
firme propósito para realizar aquilo que eu e você não teríamos condições de realizar. Porque Deus procurou. Deus procurou um homem que estivesse na brecha. Ele disse para Ezequiel: Ezequiel, eu quero um homem que esteja na brecha. Ele procurou em Moisés, ele procurou em Davi, ele procurou um homem. E o texto vai dizer em Romanos, vai dizer o seguinte, que o Senhor não achou nenhum justo sequer. Ele procurou. E aí o verbo se fez carne. Aleluia. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E os apóstolos dizem: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Pai. E a firmeza de Jesus na sua morte era tão intensa que o aspecto dele... Você já conseguiu ler esse texto, se você assim leu, e entender que Jesus estava tão firme naquilo que ele ia realizar, a ponto de no seu semblante, os samaritanos olharam e falaram assim: ele está com o aspecto de quem vai para Jerusalém, então nós não vamos abrir pousada aqui, porque quem vai para Jerusalém, nós rejeitamos. E os discípulos voltam para Jesus e falam: Senhor, nós fomos lá, eles perceberam que você tem um aspecto de quem vai para Jerusalém. Quer que nós pedimos fogo do céu, como Elias pediu, para que queime tudo isso daí? Aqui está uma coisa: quando nós usamos base bíblica para destruir, Elias fez. Quando usamos base bíblica para fundamentar uma inclinação da qual Deus não aprova, eles disseram: Elias fez. Jesus não vai explicar porque Elias fez. Ele vai no Espírito, ele fala: vocês não sabem que Espírito vocês estão se movendo. Jesus fez questão de bater na aldeia dos samaritanos. Ele sabia do problema. Quando a gente sabe de problema, a gente recua. Vai dar problema. Talvez, nem sempre devemos nos recuar de problemas, porque Jesus ele foi até a porta do problema para ensinar aos discípulos qual é o espírito que eles se moviam. E eu tenho dito isso, eu disse isso hoje de manhã: Deus dá problema para quem tem fé. Aleluia. Se você tem problema, é porque você tem fé para resolvê-los. Jesus bate na porta dos samaritanos e diz assim: eu estou de forma intencional batendo na aldeia deles para pousar, para que eu possa reconciliar esse povo com os judeus. E o texto diz que eles voltam e eles dizem: mas Elias pediu fogo numa situação como essa. E eu preciso te dizer, Deus não patrocina aquilo que colocamos base bíblica. Deus não patrocina aquilo que colocamos base bíblica. Não é simples assim. Nós não podemos pegar a nossa vida e falar o seguinte: nós podemos fazer isso porque o versículo diz isso. Deus patrocina propósito. Deus patrocina propósito. E às vezes o propósito de Deus chega a ser uma incógnita. Às vezes o propósito de Deus chega a ser um paradoxo. Por quê? Porque foi assim na escolha de Jacó e Esaú. Esaú era o primogênito. Esaú era o homem que deveria receber a bênção, porque ele era o primogênito. Mas Deus diz, na sua eleição, no capítulo de número 9, versículo de número 11 de Romanos, o texto vai dizer que Deus assume aquilo que nós chamamos de Jacó como engano. Deus assume a responsabilidade, e ele havia antecipado Rebeca que ele escolheria. Olha como o texto diz: porque não tendo eles nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, você pode dizer comigo, para o propósito de Deus. Vamos dizer de novo: para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Se Deus dependesse de te chamar e de sustentar por causa das suas obras, certamente nós não estaríamos aqui. Mas o texto diz que o paradoxo de Deus é que ele patrocina propósito, porque não haveria propósito em escolher Jacó e não Esaú.
mas o texto diz que Deus assume a responsabilidade, dizendo que Ele fez isso por propósito e por eleição. Nós olhamos para o texto bíblico e entendemos que Jesus diz: vós não sabeis que espírito sois, mostrando para nós que Ele quer sim nos elevar a um espírito mais elevado. Em João, capítulo de número 1, versículo de número 9, o texto vai dizer assim, que o verbo se fez carne para iluminar os homens. Então qual que é a vida cristã? A vida cristã não é a gente ser homens, mulheres espirituais de encontro em encontro, de em casa, mas sermos homens e mulheres espirituais, iluminados no nosso contexto familiar. Por isso que um pastor, ele não pode governar uma igreja se os da sua casa estiverem amparados, porque nunca foi plano de Deus que nós sustentássemos a vida espiritual como fundamento, oração e leitura bíblica, mas sim uma estrutura de vida exemplar e manifestada no verbo que se fez carne, porque assim Ele nos iluminou. Então a iluminação é para que nós sejamos humanos como o verbo, sejamos humanos como o Senhor. Então, irmãos, o texto diz ainda em 2 Coríntios, capítulo de número 2, quando nós falamos de um espírito, que espírito sois? Que espírito você é? O que nós estamos edificando, qual é a mola propulsora? O que nos impulsiona a fazer o que estamos fazendo? O que impulsiona a escrevermos o que estamos escrevendo? Os vídeos que gravamos? As falas que expressamos? O que nos impulsiona? O espírito da verdade ou o espírito do erro? Jesus naquele dia definiu os discípulos: vocês não estão sabendo que espírito vocês são, porque o Filho do Homem não veio destruir as almas dos homens, mas veio salvá-las. Nós não viemos botar fogo numa aldeia pedindo fogo do céu. Olha o detalhe do texto. O texto não diz que eles não poderiam pedir. O texto não diz de que isso não poderia ser uma oração. Você já pensou que Jesus disse para você orar e bendizer o seu inimigo? Por quê? Porque você poderia orar para Deus matá-lo. Pastor, o que você está falando? Sim, porque Ele não disse que você não poderia orar, porque Davi orava contra os seus inimigos. Na graça, Cristo se manifesta, o verbo se faz carne e fala o seguinte: deixa eu ensinar vocês a orar. Ora pelos inimigos, porque vocês podem orar para que Deus possa visitá-los, até mesmo com o mal, mas vocês não vão fazer isso. Mas vocês vão bem dizer e orar para que Deus os salve, para que Deus os cure, para que Deus os liberte. Então o texto bíblico vai nos mostrar para nós que nós não recebemos o espírito do mundo. Olha como está escrito. 2 Coríntios capítulo de número 2, versículo de número 12 diz assim, ó. Irmãos, desculpa, 1 Coríntios, desculpe, 1 Coríntios 2, 12. Foi um erro da redação aqui. 1 Coríntios 2,12 diz assim, ó. Mas nós, você pode dizer assim, mas eu recebi o Espírito que provém de Deus. Olha o que o texto bíblico diz, que nós não recebemos o Espírito do mundo. Então a maneira que pensamos não é segundo o curso desse mundo. Nós conseguimos achar virtude onde ninguém não acha. E isso é o Espírito que provém de Deus. Nós conseguimos achar resolução aonde as pessoas dizem que não tem como resolver. Nós conseguimos achar esperança aonde as pessoas dizem que não há. Aonde estão esses homens e essas mulheres que não têm o Espírito do mundo, mas têm o Espírito de Deus? Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Deus nos deu gratuitamente um outro Espírito,
um outro espírito. Por isso que quando você fala com alguém sobre esperança onde não tem, ele não te compreende, ele fala, você é louco. Por isso quando você diz o seguinte, as coisas vão dar certo no tempo e na maneira de Deus, as pessoas dizem, mas você está doido? Não tem como. Por isso que muitos de nós, nesse ano de 2020, sim, nesse ano de 2020, alguns de nós sofremos, obviamente, essa é a vida, mas muitos de nós, embora o ano foi muito difícil, muitos de nós avançamos, até mesmo financeiramente, num momento onde os dias são dias difíceis. Por quê? Não recebemos um espírito do mundo, mas um espírito que provém de Deus. Vocês só conseguem, nessa semana nós sentamos, o Jeff e o Chris lá em casa, para poder eles pensarem em algo que eles estão projetando. Nós só conseguimos projetar quando temos um espírito excelente. Se você for falar com alguém que não tem o espírito que provém de Deus, o espírito do mundo, ele vai te dizer, não é hora de se fazer isso. Ah, meu irmão, mas o servo de Deus enxerga o que outros não veem. A terra é de gigantes, sim, a terra é de gigantes, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que nos tirou do Egito. Quando nós temos um espírito excelente, assim, vou caminhando para o fim, nós damos fruto o ano todo. Não, pastor, aí você está... Porque não existe árvore natural que dá fruto o ano todo. Os filhos de Deus sim. Como? Pergunte como. Como? Quando você dá fruto, ok, glória a Deus, celebração. Quando você já deu seu fruto, o outro vai dar fruto. E quando você celebra o fruto do outro, você está dando fruto o ano todo. Quando você vê Deus usando um irmão, você não pode dizer, mas não deu uma oportunidade para mim. Não, celebra o fruto do irmão, porque em breve vai ser o teu. Oh, aleluias. Quando vemos que Deus está prosperando a vida de um irmão, uau, esse ano para mim foi difícil, mas para você foi bom. Uau, celebramos por isso. E assim nós damos fruto o ano todo. Isso é um espírito excelente. Isso é um outro espírito. O outro espírito aborrece o mal e se apega no bem. Uma má notícia. Será que conseguimos traduzir uma má notícia? Não é aquela má notícia igual o pessoal no cartório, né? Quando alguém machuca ou morre, eles falam o seguinte, tem que começar, o gato subiu no telhado. Já viu isso? O gato escorregou do telhado. Não é esse tipo de notícia que estamos falando. Nós estamos falando quem aborrece o mal e se apega no bem, recebe más notícias e consegue traduzi-las em esperança. Oh, aleluias. Esses são os homens e mulheres de um espírito excelente. Aqueles que preferem a honra dos outros do que a de si. Um espírito excelente prefere, eu quero ser o último. Eu quero ser o último. Não se trata de uma fila de comida aonde nós estamos numa fila e se eu não for um dos primeiros vai acabar a mistura. Não. Quantas e quantas vezes já estive na fila de comida e olhando a mistura acabando e pensei, vou ser o último. E caminhando, vou ser o último. Nossa, aquele frango estava tão bonito. Vou ser o último. E sabe a coisa boa que acontece? Vem aquelas irmãs, aquelas cozinheiras desesperadas. Preciso colocar, acabou de sair agora. Aleluia. Aleluia. Quantos conseguem compreender isso nessa noite? E se não vier? Oh, aleluia. Oh, preferindo a honra dos outros, um espírito excelente sabe que sempre vai ter o teu. Sempre vai acontecer.
Sabe aquele irmão, aquela irmã que está solteira, e olha e fala, puxa, esse irmão casou, o outro irmão casou, esse casou, e eu? E ele faz até uma cruz, né? Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, e eu estou no meio. Eu tenho que ser crucificado mesmo, pelo amor de Deus. Irmãos, eu casei com 27 anos. E graças a Deus, muito bem casado. Uma mulher linda, supimpa, cheia do Espírito Santo. Mas esperei, irmãos. Pensa em alguém que espera, porque 27 anos, o pastor Felipe e a Ari não estão aqui hoje, até esqueci de avisá-los, eles estão na ordenação do pai da Ari. Deve estar assistindo lá, Deus abençoe vocês. Mas o Felipe casou com 20 anos, irmãos. A diferença, 7 anos, casou primeiro do que eu. Você imagina, eu olhando para o Felipe pensando, o 21, 22, 23, 24, 7 anos, irmão. Ah, meu Deus, prefere a honra dos outros. Tive até que arrumar alguém para poder no caso, ser padrinho de casamento. E foi a minha esposa. Aleluia. O espírito excelente não é vagaroso no cuidado. Não é vagaroso no cuidado. Quando nós temos uma necessidade de cuidado, nós não podemos pensar o seguinte: acho que outro vai resolver isso. Acho que outro vai levar a água. Não sejamos vagaroso no cuidado. Eu vou levar. Eu vou fazer. Sejamos fervorosos no serviço. Fervorosos no serviço. Isso é um outro espírito. Um outro espírito alegra na esperança. Um outro espírito é paciente na tribulação. Paciente na tribulação. Às vezes nós olhamos para nossas provas e falamos o seguinte: ah, meu Deus do céu. Irmãos, eu tenho uma boa notícia para te dizer. Uma boa notícia. Todos nós aqui temos dificuldades. Dificuldades no casamento, dificuldades financeiras. Todos, não é só você. Deu para confortar um pouquinho melhor? Deu para te deixar mais em paz? Todos nós que temos filhos, eles desobedecem, tem hora. Eles fazem coisas que nos desagradam. Pacientes na tribulação. Paciente na tribulação. O espírito excelente é paciente na tribulação. Acomoda as coisas humildes. Procura as coisas humildes. O que é humilde aqui? O que é humilde? O que é humilde? Aqui. Eu vou me acomodar aqui. Oh, glória. Isso é um espírito excelente. E aí quando você se acomoda nas coisas humildes, quem te vê? Quem te vê? Aquele que tem um sentimento. E ele te acha. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Não se pode colocar uma candeia debaixo da mesa, da cama, mas tem que colocar ela no velador. E aí ele te acha, e ele te coloca. Procurar se acomodar às coisas humildes, porque se nós não nos acomodamos às coisas humildes, o Senhor, que tem um coração humilde, não nos encontra. Mas se nós nos acomodamos ao humilde, Jesus te acha, irmão. Jesus te acha, e Ele carrega a mesma exaltação que o Pai o exaltou, e Ele também tem poder para te exaltar. Procurai as coisas honestas. O Espírito excelente procura coisas honestas. Peraí, esse negócio aí está cheirando em infidelidade, vai ferir alguém. Esse negócio vai entrar por caminhos que vai quebrar a aliança, ou vai dar a entender que eu vou estar. Não, eu quero coisa honesta. Eu quero coisa honesta, porque um espírito excelente busca coisa honesta. O que um espírito excelente entende que é um ministro de Cristo. Eu sou um ministro de Cristo. Eu acho até engraçado alguém falar eu sou e cita determinado nome de igreja. Não vamos falar porque o horário não nos permite. Mas eu sou um ministro de Cristo. Você não é a família do amor. Você é um ministro de Cristo Jesus. E o Espírito excelente se apropria disso. Nos primeiros meses da família do amor, o Espírito de Deus me chamou nesse canto e falou o seguinte: você não entendeu que você é um ministro de Cristo?
Muitos de nós nos comportamos como se fôssemos um homem qualquer. Pecamos, e pecamos, e pecamos, e pecamos. Somos infiéis. E não entendemos de uma vez por todas que Deus nos fez ministros de uma nova aliança. E ministros de uma nova aliança importa em se comportar diferente, principalmente aonde ninguém vê. Aonde ninguém vê. E eu quero te convidar nessa noite. É que eu preguei de manhã, por isso a entender que você precisa se revestir do Espírito de Cristo. Vamos ficar de pé? Vamos fazer essa oração. Quero convidar os irmãos do louvor. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor se fez carne e encaminha a nossa vida para um Espírito excelente, um Espírito não do mundo, mas de Deus. Nós oramos segundo o que diz o texto bíblico em Efésios, que nós possamos revestir a nossa mente. Vós renoveis no Espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Que nós possamos nessa noite deixar toda mentira e falar a verdade. Deixar, Senhor, com que os nossos membros conduzam a nossa vida, mas que nós assumimos um espírito excelente no Senhor. Que nós possamos nos revestir do Teu Espírito nessa noite. E essa é a nossa oração em nome de Jesus. Eu oro por ministros do Senhor. Eu oro por homens e mulheres que vão assumir um espírito excelente, que vão poder observar a terra, que vão poder trazer boas notícias, que vão dar muitos frutos, que vão celebrar a vida de Cristo em todas as suas ações e palavras. Essa é a nossa oração.